Cris, e aí? Eu falei, minha irmã, vamos para a guerra. E Deus preparou, irmãos. Deus prepara tudo. Porque esse Deus é um Deus do impossível. Esse Deus é que eu e você conhecemos. O que falta para mim e para você, às vezes, é ou praticar, né? Porque falar bonito, todos sabem que eu não entendo muito, não sei falar bonito, mas o que eu quero hoje é aprender a praticar a voz do nosso Deus. Amém? E indo buscar a face do Senhor, porque eu falei, Senhor, eu estou muito angustiada, não tenho o que falar, o que eu vou falar? E que, como eu falei para os irmãos assistindo alguns cultos, Deus falou grandemente no meu coração. E hoje eu vou trazer para os irmãos a palavra de Deus, onde diz de propósito, dom e talento. Eu só não vou focar muito no talento, porque eu não fiz o estudo para não ficar também assim muito alongado. Mas eu vou dizer do propósito de Deus e vou dizer do dom de Deus. O propósito de Deus, eu estava procurando no dicionário e diz assim: o propósito quer dizer aquilo que se busca alcançar, o objetivo, a finalidade, o intuito. O dom é aquilo que foi objeto de doação, dávida ou donativo, um presente. Talento está relacionado com aptidão, inteligência, assim, talento é a capacidade para exercer determinada ocupação ou para desempenhar uma atividade. Então eu vou iniciar a palavra. Lembrando que eu e você, gerado no ventre das nossas mães, a gente já nasceu com um propósito. E quando eu falei do propósito, no dicionário Aurélio, se os irmãos forem ver, existe duas formas de propósito, né? Tem aquele propósito que às vezes fala, eu decidi viajar, mas eu trouxe para hoje como espiritual, amém? Então, eu e você já nascemos com um propósito, porque antes de eu e você nascer, Deus já tinha colocado no ventre das nossas mães um propósito para minha e para a tua vida. E lembrando em todo o tempo que o propósito de Deus, ele é bom, ele é suave, ele é leve. E foi isso, irmãos, que me fez vir até aqui na frente falar do propósito de Deus. Falar do propósito de Deus que eu e você já temos, só que a gente não conhece, às vezes a gente não coloca para fora. E o propósito de Deus para mim e para a tua vida
foi para 6 horas da tarde. E me virei assim. E aí eu falei, irmãos, quando a porta do metrô fechou, mas eu fiquei com tanta vergonha de mim. Aí eu falei assim, Nalva, olha o que eu fiz. Aí ela falou, não, Cris, ela mexeu com você, né? Irmãos, até hoje eu não estou conformada com o que eu fiz. Está errado, irmãos. Eu sou exemplo. Né? Eu sou a Cris da Vitória, representada dentro do metrô. Né? Eu falei assim, fiquei pensando, eu conversei isso com o Thiago. Eu falei, Thiago, já pensou se ela é uma convidada de um dos irmãos? Aí ela vai falar, aquela louca lá, falou que era para mim para 6 horas da tarde, era para mim tomar um Uber se eu não quisesse andar num aperto. Errado, irmãos. Sou exemplo. Eu sou diferente, eu não posso ser igual. Eu e você somos diferentes, a gente tem um propósito. Aí eu falei, não, irmãos, eu não estou me aguentando. Eu falei, Jesus, né, me perdoa, porque na hora que fechou, irmãos, a porta, eu já fiquei com vergonha de mim. E em todo o tempo eu pedi até perdão, né? E eu vou ler vou ditar alguns versículos para os irmãos, onde diz o propósito de Deus para mim e para a tua vida, que se encontra lá em Jeremias 29:11. Eu li mais ou menos uns 19 versículos onde diz o propósito de Deus. Os irmãos não precisam nem abrir, que eu só vou citar os versículos, tá bom? Romanos 8:28, Provérbios 16:14, Salmo 138:8, Isaías 55:11, Efésios 2:10. Todos dizem do propósito. Tem mais. Só que eu li mais ou menos assim, são 19. Todos com propósito, dizendo que Deus é bom para mim e para você. Amém? E agora eu quero contar assim uma história da Bíblia que todos vocês conhecem, que é de José, que fala do propósito e de dom, né, que Deus deu a José. Eu não vou ficar voltando para não ficar muito cansativo para os irmãos, que todos sabem da passagem de José na Bíblia, que diz assim que José foi vendido pelos irmãos para o Egito, né? Que lá ele foi preso. E qual que era o propósito de Deus, irmãos, para José, né? Olha como que às vezes Deus faz uns mistérios assim tão loucos, que às vezes parece assim que é bagunçado, que você não vai conseguir se resolver, que você não vai conseguir passar pelaquela prova. José foi preso, irmãos, para poder surgir o efeito do propósito de Deus na vida dele. O propósito de Deus para José era para ele ser um governador, para ele governar, né? E Deus colocou ele numa prisão. Deus permitiu que ele fosse para uma prisão, para que o propósito de Deus fosse feito na vida dele. E lá na prisão, irmãos, como os irmãos sabem, teve um padeiro e um copeiro que tiveram um sonho. E José, ouvindo eles falar, José falou assim: ei, eu sei revelar esse sonho aí, eu sei interpretar esse sonho. E como a gente sabe, José interpretou o sonho corretamente. Olha o propósito de Deus já transbordando, juntamente com o dom que Deus permitiu para que José tivesse também. Dom divino, né? Que é a revelação. Lembrando que o dom que eu e você não merecemos é como a graça. Deus nos dá. Agora, se você também não praticar, em vão não é? E o dom é um reforço para que o propósito de Deus toda vez transborde. Amém? Lembrando também para os irmãos que se José não tivesse o propósito e
Então, queira, porque eu quero, irmãos, eu quero a minha medida de dons, né? Porque o propósito eu já tenho. Eu tenho que aprender a praticar o propósito de Deus para que transborde, irmãos. Para que verdadeiramente vocês me vejam como uma filha de Deus. Porque eu e você somos escolhidos, nós somos diferentes. É o propósito de Deus. Qual é o seu dom, irmãos? Qual é o seu dom? Numa palavra da Bíblia, diz assim: procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho mais excelente é aquele que nem eu e nem você ouvimos, nem eu e nem você vimos, mas é o que o nosso Deus tem reservado. José fugiu, irmãos, do propósito. E olha o que aconteceu com ele. Quando ele chega na casa de Potifar, Potifar logo olha ele e fala assim: meu Deus, esse homem verdadeiramente ele é diferente. Toma aqui, homem. Toma aqui, pega a chave da minha casa e toma conta. Quando ele foi para a prisão, irmãos, lá onde ele estava preso, que ele foi injustiçado, o carcereiro mais uma vez viu um homem diferente. Por conta do propósito de Deus, que Deus fez transbordar na vida dele. E o carcereiro pega a chave da prisão e diz a ele: governa aí a prisão. Eita, que Deus de mistério! Quando ele, José, foi adiante de Faraó, Faraó também já viu que José era diferente. E deu a chave da nação inteira. E disse para ele assim: ei, José, toma conta dessa nação. Por conta do propósito, irmãos. Aleluia. Por conta da obediência. O propósito dele transbordou. E as pessoas viram que José era diferente. E eu quero deixar aqui só para finalizar, para a meditação da igreja, que diz assim, lá em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E para finalizar, tudo a tudo, diz assim, que a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome, né? Eu quero ressaltar aqui, irmãos, só para os irmãos viver o propósito de Deus. Quero dizer que José sofreu 13 anos de humilhação, foram 13 anos de escravidão, mas que depois veio a bonança. Ele viveu 80 anos desfrutando de tudo aquilo que o nosso Deus tinha reservado para ele. José viveu em média 110 anos pelos estudiosos. É isso, presbítero? Então, irmãos, valeu 13 anos de humilhação. Mas eu e você não precisamos passar nem um ano, nem 2 anos. Sabemos que a gente vai ter dias difíceis, mas que em todo tempo, se deixarmos transbordar o propósito de Deus, irmãos, a bonança está aí. A bonança está aí, Ele deu para mim e para você. Então viva, escolha transbordar o propósito de Deus. Se faça contagiar o propósito de
falado grandemente no coração dos irmãos, como tem falado comigo. Eu estou aqui tento discutir para poder tentar expressar o quão valioso você somos. Você é diferente, você é escolhido. Amém? Que o propósito de Deus transporte sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Obrigado, Deus. Palavra, hein? Palavra gloriosa da parte do nosso Deus. Amém. O nosso Senhor já nos abençoou com a sua sorte de bênção sobre as nossas vidas. Ele já nos abençoou, Ele não vai mais nos abençoar, já nos abençoou. Basta nós entender o propósito dele para a nossa vida. E que nós possamos viver o propósito dele, entender o propósito dele. Ficar na posição de servo, pedir discernimento na palavra dele. Porque não é em outras coisas não, é na palavra que vamos vencer. Vamos vencer todas as situações, todos os levantes do inimigo. Sem oração é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Então eu agradeço a oportunidade nessa noite, agradeço a minha pastora por essa oportunidade. Eu passo para ela dar os recados. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom, né? Glória a Deus. Só eu que quero falar? Vem aqui. Rapidinho. Paz do Senhor Jesus. Amém. Domingo a pastora falou que nós iremos começar uma campanha de Daniel. E eu ouvi uma vez um grande pregador, ele falou uma frase em um congresso de liderança, que para você decorar uma frase, ou um texto, ou alguma situação, você precisa ouvir no mínimo 17 vezes. Então eu vou bater na tecla aqui para vocês. Para quê? Para vocês serem abençoados. Eu vou bater na tecla para vocês serem abençoados. Ah, mas nós não temos costume. Não tem, mas aí vai ter no nome de Jesus. Se precisar mudar alguns hábitos, nós vamos mudar para que a bênção chegue até a nossa vida. Então, assim, eu quero falar para você começar a se preparar. Ah, mas está longe ainda, eu vou passar a data que vai começar. Para você já se preparar. Para você não marcar compromisso, você está aqui. Para você se preparar. Então, para depois você não falar assim, ah, eu não sabia, agora fiquei sabendo. Ah, mas vai começar amanhã. Não, já está avisando antes. Dia 6 de agosto. Nós vamos começar. Dia 6 de agosto. Você tem ainda algum tempo para poder se preparar. 6 de agosto. E vai encerrar. Qual é a data? Encerra? Não sei. 27. 27. Só que não vai dar 21 dias. Dá um dia antes, um sábado. Só que nós vamos encerrar no domingo, dia 27. Glória a Deus. Então você vai ter um dia de... Se você quiser continuar, mas eu quero encerrar junto. Então assim, nós vamos encerrar no domingo e você vai se preparar. Aí eu quero entender, eu quero que você entenda isso. Ó, o livro de Apocalipse, nós terminamos. E a pastora preparou a igreja. Falou assim, ó, vai ter algumas pancadas, mas o Pai corrige aquele que Ele ama. Então eu vou falar para você, vai ter algumas situações que você vai, né? Algumas pessoas, nós vamos tentar trazer algumas mensagens dentro do livro de Daniel. Dentro do livro. E eu vou falar para você, talvez domingo você não vai lembrar mais, porque a nossa mente ela é assim. Mas eu vou falar para você 3 propósitos, você que quer ser abençoado. Eu tenho algumas coisas que Deus começou a ministrar no teu coração agora,
E eu ainda não falei com a pastora, então eu não vou liberar para vocês, porque eu preciso falar com ela antes. Mas eu quero liberar uma palavra para você, 3 palavras para você se preparar para que você seja abençoado. 3 palavras. A primeira, Deus falou para Daniel assim, levou um anjo a Daniel e falou: Daniel, desde o primeiro dia da tua oração, eu ouvi. O primeiro dia que Daniel se colocou a orar por 21 dias de jejum, no primeiro dia Deus ouviu a oração de Daniel. Você já está entendendo? Deus vai ouvir a oração desse lugar. Quando começar, pode ter certeza, Deus já vai ouvir a tua oração. E a segunda questão é: Daniel orava 3 vezes ao dia. Foi levantado um decreto. E Daniel foi jogado na cova dos leões. É difícil para você que ora, foi jogado na cova dos leões, mas nenhum mal aconteceu com ele. Então nenhum mal vai acontecer com você. Se prepare, porque é livramento. Deus ouviu a oração. O outro propósito, Deus deu livramento para Daniel. E o terceiro que o Senhor mandou falar para a igreja, Daniel estava numa situação, Deus enviou o anjo até Daniel e fortaleceu a vida de Daniel. Daniel caiu de joelho e o anjo falou: Daniel, ponte em pé. Então Deus fortaleceu Daniel. Vai ter gente aqui que vai estar até caído, mas Deus vai colocar de pé. Glória do Senhor. São 3 propósitos que Deus me deu agora, sentado aqui. 3 propósitos. Então, se quer entrar no propósito, se prepare, porque Deus vai ouvir tua oração, Deus vai te dar livramento, ainda que pessoas se levantem contra você, mas vai ter o livramento de Deus para a tua vida e Deus vai fortalecer pessoas na igreja. Então são 3 propósitos. Eu não vou pregar desses 3, mas é propósito, nós vamos orar em cima deles e 21 dias Deus vai te abençoar. E nesses dias faça igual o Rafael fez. Pede para testemunhar. Ele não pediu, abriu a oportunidade, ele veio. Só que na hora que ele veio testemunhar, eu falei: Deus, eu vou ver vários aqui. Nesse período de 21 dias. Não espera a campanha acabar, não. Não espera a campanha acabar. Pergunta quem vai dirigir. Pergunta para a pastora, pergunta para mim. Eu vou te falar quem vai dirigir. Aí você chega na pessoa, ou chega em um de nós e fala: tem um testemunho. Nós chega até o dirigente e fala: dá uma oportunidade para essa pessoa, que ela tem uma bênção para contar. E aí o que vai acontecer, presbítero José? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? Testemunha, a palavra de Deus. Amém? Então a fé do povo vai ser edificada no nome de Jesus. Quer sentir agora essa unção? Vai ser bem, gente. Eu ia falar, né? Mas aí, já que ele falou, glória a Deus, né? Então se prepara aí para essa campanha. A gente não vai parar por aí, viu? Depois Deus vai colocando mais e mais. A gente está vendo a igreja sendo edificada. A Cris está pregando bem. A irmã Nelly, terça-feira. Irmãos, é muito bom a gente ter propósito de palavra. Quando a gente lê palavras, a gente tem conteúdo para falar. A gente tá bom, vamos continuar esse propósito, estamos lendo Provérbios.